Ah, Vanderlei, a Ponte estragou a final, né? A verdade é essa. Não tem graça. Ou seja, não tem graça como final, como disputa. Vai ser uma festa muito legal. A torcida do Corinthians vai fazer uma festança. Deu tempo de programar. Claro, deu tempo de programar tudo, fazer tudo direitinho. E a Ponte, pela terceira vez consecutiva, estraga finais. Ela já estragou a final de 2008, quando ela perdeu do Palmeiras lá. Depois daquele jogo contra o Lanús, que ela também poderia ter feito alguma coisa e afinou no jogo lá da Argentina. Aqui também já poderia ter feito coisa melhor. E dessa vez caprichou, estragou tudo, acabou com a festa. Porque qual seria o debate hoje aqui? Pô, que legal, quem vai ganhar? Pô, o Fagner vai fazer diferença? Não faz nem full. A única definição que o tribunal, depois de uma reunião em cima da lei, da justiça, estudos profundos jurídicos, né, concluiu que ele vai jogar, aí então depois você, poxa vida, isso aqui vai prejudicar, não muda nada, eles só decidiram se ele vai sair na foto ou não vai, não muda nada, não faz fá nem fu, não muda nada, então vai ser um jogo, cumprimento de tabela, a Ponte pode até ganhar o jogo, eventualmente pode até ganhar, mas 1-0, assim, pode até acontecer, a tendência é perder de novo, mas pode até acontecer, entendeu? Estragou a final, a verdade é que o Corinthians ganha o título e o Carille, por ter a coincidência de ter chegado à final, não está no lugar do Eduardo Batista. Se o Palmeiras estivesse aí, o Eduardo Batista seria um grande treinador. Como ele não está, ele caiu. Se tivesse acontecido acidentalmente com o Carille seria um péssimo treinador e estaria fora. Corinthians, Mauro Betting, queremos ouvi-lo sobre o Corinthians, que chega para mais uma final, 29º título? 28º título. Provavelmente. A gente está colocando com cautela, mas a gente sabe que a coisa já foi. Diga, Mauro Betting. A chance da Ponte conquistar o primeiro também. Assim, não dá, né? Não dá. Eu não esperava, evidentemente, que o Corinthians fizesse a partida e o resultado que fez, e deveria ter feito mais. Foi a melhor partida do Corinthians em 2017, uma das piores da Ponte Preta, a partida mais decisiva, a pior da Ponte Preta. Com todo respeito, se fosse outro, também era a mesma coisa, viu? A Ponte, a Ponte sabe, quando se borra, foi o que aconteceu. Foi a Ponte amarela, enfim. Fosse o Ituano, fosse o Ituano, fosse o Juventus. E outra coisa também. Não considere o Corinthians, não analise o Corinthians pelo jogo de domingo passado, porque ele jogou com o time tremendo. Aí não dá. Sim, a Ponte jogou mal, mas agora jogou muitíssimo bem. Essas duas coisas. Mas qualquer um no lugar dele estaria... Ok, mas assim, o primeiro gol do Corinthians foi muito bonito, o segundo gol foi muito bonito, jogadas individuais, jogadas coletivas, o terceiro... bola levantada na área, falha da Ponte Preta, mas enfim, foi o gol e poderia ter sido muito mais. O Corinthians até tirou um pouquinho o pé e esperou a Ponte que não veio, que não foi, o WO. São duas coisas, a Ponte Preta muito mal e o Corinthians muitíssimo bem, como eu não via visto esse time jogar, e acho até que esse time podia jogar mais pra frente o que jogou muito bem domingo. Encaminha a vitória, lembra muito a final do Paulista de 2001, aliás, toda a campanha é muito parecida, o Corinthians começou mal, aliás, muito pior em 2001, veio o Luxemburgo, deu um jeito naquele time que era do Dario Pereira e brilhantemente passou pelo Santos, aquela semifinal fantástica, com o gol do Ricardinho no finalzinho, depois meteu 3-0 em Ribeirão contra o Botafogo e empatou no Morumbi 0-0. Acho que dessa vez nem empate consegue, ou seja, o Corinthians vence de novo e não tem o que contestar, entre aspas, a quarta força, vai ser campeão paulista e, claro, sabedor disso, o maior campeão dos campeões paulistas, sabe que todo mundo tem essa noção no Parque São Jorge, ou em Itaquera, que necessários são reforços. Mas o momento é depois, de segunda-feira. Para agora tem que curtir a semana, é um elenco de pés no chão, a filosofia de trabalho da comissão técnica também é assim, e o Corinthians vai brilhantemente, para mim sem contestação, vai conseguir ganhar um campeonato que ganhou, vencendo os clássicos da maneira como venceu, heroicamente contra o Palmeiras, jogando muito bem contra o Santos, vencendo o São Paulo no Morumbi, depois segurando Itaquera e agora provavelmente com 2 vitórias contra a Ponte Preta. Bruno Prado, quero ouvi-lo. Bruno e o Flávio falava e eu lembrava, não sei porquê, pela inflexão do Flávio, eu lembrava do Jorjão, presidente da Ponterror. Meu caro Bruno Prado, queremos ouvi-lo. O Corinthians ele conquista mais um título paulista, vai confirmar isso oficialmente no domingo, matou em Campinas, não tem nenhuma discussão, uma partida muito boa do Corinthians em Campinas e acabou. O Corinthians só vai confirmar. Para o Campeonato Paulista, o Corinthians conseguiu, dentro das suas possibilidades, dentro do regulamento da competição, e uma competição que privilegia os clássicos, e o Corinthians, pelo estilo dele, ele se deu bem nos clássicos,
jogos que ele pode se defender e jogar no contra-ataque. Sempre que você ganha, você precisa tentar entender o que ainda precisa melhorar, o que precisa evoluir, e quando você perde, a mesma coisa. Acho que a análise do seu desempenho deve ser feita na vitória e na derrota. Então, o Corinthians, nesse Campeonato Paulista, ele deixa um time muito seguro defensivamente, voltou a ser um time muito seguro defensivamente, ele tinha perdido essa segurança durante o Campeonato Brasileiro, e agora ele precisa ser um time mais criativo e de melhor, com mais repertório com a posse de bola, porque ele terá jogos no Campeonato Brasileiro que ele terá que atacar o seu adversário, e esse tipo de jogo ainda não é muito favorável ao Corinthians, que pode crescer, pode evoluir também nesse quesito, mas ele termina o Paulista melhor do que começou, pelo menos ele tem uma defesa segura. No segundo turno do Brasileiro ele não tinha mais. Legal. Bruno, calma, o ouvinte da PAN pelas redes sociais. E o Palmeiras, calma, não tá sem técnico, nós vamos falar, é o assunto. Nós estamos só falando do Corinthians, que vai ser campeão brasileiro dentro de algumas horas. Campeão paulista dentro de algumas horas. E depois vamos falar do Santos, que quase lotou o Pacaembu. Ontem foi muito legal, mais de 30 mil pessoas. Joia. Meu caro Zé Manuel, Corinthians é o nosso tema. O Corinthians está numa situação tão tranquila, entra em campo com 3-0, nem precisa fugir das características de sair para o jogo, né? Pode ficar esperando, se quiser, a Ponte Preta, que ninguém liga se o Gabriel está suspenso, que o Rodriguinho não vai poder jogar, e o Fagner, aliás, falando em Fagner, o Messi também conseguiu ser liberado pela FIFA. Retirou, a comissão disciplinar retirou a suspensão de 4 partidas, está liberado para jogar. São Paulo deve estar vibrando ali, que será o próximo técnico da Argentina, imagino, para poder jogar nas eliminatórias. E aqui vai o Tribunal da Federação Paulista de Futebol. Igual, pau a pau. Então, o Corinthians só perde se, sei lá, tem que acontecer uma coisa extraordinária para perder o título. Já foi, né? Eu imagino o que está pensando o Eduardo Batista agora, né? O Palmeiras só serviu para encaminhar para iniciar a minha derrubada, né? Porque a partir daquele jogo que a batata dele ficou assando, eu falei, tem que ganhar tudo a partir de agora, senão já era. A Ponte Preta decepcionou não só os pontepretanos, como todos os outros adversários, torcedores do Palmeiras, do Santos, do São Paulo, enfim, que esperava, quem sabe, a Ponte Preta tirar o título do Corinthians. Esses aí é que tiraram. Secaram. Faz essa zicaiada toda aí. Enquanto tava só a gente lá, tava tudo bem. Esse zica todo aí. Domingo o Corinthians só não pode entrar com a faixa de campeão em sinal de respeito ao adversário. Como sempre, aquela coisa toda, tem que jogar bola. Tem que... a faixa, a Ponte entra. A Ponte entra. Faixa não. De vice, Flávio? Mas vice também tem faixa? Não, é da camisa. Legal, Zé. Já tem. Zeca Cardoso, quero ouvi-lo. Corinthians, campeão paulista já, é muito difícil a Ponte Preta. Muito difícil não, impossível a Ponte Preta reverter esse placar, ainda mais com a defesa sólida que tem o Corinthians, com a temporada que faz o Pablo, vem jogando muito bem esse zagueiro do Corinthians. A Ponte Preta, eu pensava que tinha a chance de ser campeã paulista, mas talvez contra o Corinthians seria o pior adversário dela. Se fosse o Palmeiras, se fosse o São Paulo, talvez fosse adversários mais fáceis. Contra Santos e Palmeiras, né? Mas tem que abrir o olho mesmo assim o Corinthians, né? Esse título do Campeonato Paulista não pode mascarar as deficiências que tem o elenco. E acho que não vai, porque, como o Mauro disse, é um elenco com os pés no chão. É um time que sabe, é um time de operários que sabe onde tem que trabalhar, como tem que trabalhar. E ótimo trabalho do Carille. Como eu gosto de dizer, se der tempo pro treinador, ele vai fazer um bom trabalho, ele sabe de futebol e faz um bom trabalho no Corinthians. Legal. E o Fausto Favara? Vanderlei, todo título serve de estímulo, e esse será um estímulo pro Corinthians arrumar o que tiver de errado no time e ter uma sequência legal no Campeonato Brasileiro. Não tem um time tão inferior assim aos demais do futebol brasileiro. Tem tudo para conquistar uma vaga através do Campeonato Brasileiro. Não acho que vai brigar por título no Brasileirão. É sempre bom começar com um título o primeiro semestre, e um título importante, que é o Campeonato Paulista, porque tem time que sente, e eu pode ter certeza
que o Eduardo Batista, uma das coisas que pesou foi a derrota para Ponte Preta no Moisés Lucarelli. Enfim, eu acho que o cara que quiser ganhar uma graninha extra, né, ele pode vender faixas lá em Itaquera, porque não tem a menor dúvida que o Corinthians já é campeão paulista de 2017, com todos os méritos. O Corinthians entrou como a quarta força, eu acho que muito parecido com o São Paulo, né, porque a gente não falava que o Corinthians era a quarta força, a gente dizia que estava no mesmo nível do São Paulo, e hoje está acima do São Paulo. O São Paulo vai ter que fazer mais do que o Corinthians fez, conquistando o Campeonato Paulista para superar. Mas enfim, um grande título do Corinthians, parabéns à torcida do Corinthians e parabéns à Ponte Preta, que representou o interior e conquistou o vice-campeonato paulista. Legal. E dessa vez o mata-mata não deu emoção. Não deu emoção? Não deu emoção. A Ponte não ajudou. A Ponte não ajudou. E eu queria dizer o seguinte, né? E a Ponte leva mais uma desvantagem. Porque o Nilson, se estivesse aqui, já cantaria o hino do Corinthians. E aí cresceria a chance da Ponte. Mas o Nilson não está aqui. Então, o André está chamando. Só um minutinho, André. Fred, vamos falar do Corinthians, para fechar a nossa roda aqui. Vanderlei, claro que vamos falar futebol, caixinha de surpresas, tudo pode acontecer, tudo isso vai ser menos falado o título. até o jogo começar. Começou o jogo, começa 3-0 pro Corinthians contra a Ponte Preta. Então, muito difícil em casa, com a torcida, com todo o clima, um time já acostumado a conquistas, né? Não os jogadores, mas um clube acostumado a chegar em decisões. Não tem chance a Ponte Preta, e eu acho que vai perder a Ponte Preta mais uma partida diante do Corinthians. Serão 2 vitórias do Corinthians para ser campeão, o primeiro título, né? Conquistado. Porque o brasileiro ganhou em São Januário contra o Vasco e tal, depois ganhou a taça. Mas como final, né? O apito ato é campeão, vai ser. Não tem chance, não. A Ponte Preta, o Corinthians será campeão paulista, muito pelo que fez na primeira partida em Campinas. E o professor Gilson Plena pegou todos esses comentários e está mostrando. Aliás, vai ser a maior preleção de todos os tempos, inclusive. Agora vai. Esse time valente vai ficar nervoso, vai ficar furioso. Bando de Thiago Silva. Calma. Vamos pro nosso telão. O André tá chamando. Fala, André. Esse chororô. Cadê você, André? Vai, André. Vanderlei Nogueira, amigo aí do Esporte em Discussão da Jovem Pan. Estamos aqui no CT do Corinthians, hoje todo mundo trabalhando, né? Afinal de contas, domingo tem final do Campeonato Paulista, a sala de imprensa estava lotada agora há pouco na coletiva do Carille, talvez a última dele sem um título, né? Tem 5 meses como treinador e muito próximo de conquistar o seu primeiro título. Ele falou, entre muitas outras coisas, que o Cássio será o capitão. Então, se o Corinthians for campeão, o Cássio vai ter a oportunidade de erguer a taça, ele que talvez seja o principal ídolo do Corinthians neste momento. Fagner joga, conseguiu efeito suspensivo na manhã desta sexta-feira. 2 jogadores suspensos, Gabriel e Rodriguinho. Os substitutos já foram confirmados pelo Carille, né? O Paulo Roberto é o substituto do Gabriel e o Camacho será o substituto do Rodriguinho. Então vamos aproveitar aqui no Esporte em Discussão e ouvir o técnico Fábio Carille falar sobre essa emoção, poder conquistar o seu primeiro título como treinador. É de emocionar sim, já deixei claro que eu nunca imaginava começar uma equipe desse tamanho, e isso aconteceu, estou muito feliz e para ser sincero, eu não sei te dizer assim o sentimento, mas é de muita alegria, de muita felicidade, em cima de muito trabalho que foi esse ano. Tá, então, Vanderlei, o técnico do Corinthians, Fábio Carille, muito próximo de conquistar o seu primeiro título como treinador. Para fechar, a escalação do Corinthians já definida. Cássio é o goleiro, Fagner, Balbuena, Pablo Arana, Paulo Roberto, Jadson, Camacho, Maicon e Romero. E na frente o atacante Jô. O esquema também muda, né? Sai do 4-2-3-1, Carille deve utilizar o 4-1-4-1. Daqui a pouco a gente volta aí na programação da Jovem Pan com mais informações do finalista, muito próximo de conquistar o título paulista de 2017, com mais informações do Corinthians. Vanderlei. Perfeitamente, André. Obrigado, ótimo. Ao vivo, trazendo informações lá do centro de treinamento do Corinthians.